Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de literatura. Hoje nós iremos conhecer um movimento literário que iniciou a Idade Moderna, o século XVI. Então, nós vimos na aula passada o pré-renascimento, que foi o humanismo. Hoje nós iremos conhecer aqui o classicismo. Este movimento artístico e literário que surgiu no século XVI e que ficou conhecido como Renascimento Cultural, onde houve várias inovações nas artes. Nós podemos citar aqui autores grandiosos como Leonardo da Vinci, Michelangelo, Botticello, Sandro Botticello, Donatello, Rafael, entre outros artistas plásticos que se desenvolveram na pintura neste século XVI. Então, trouxe para vocês, para mostrar a representação nas artes plásticas, uma pintura de Botticello, de Sandro Botticello, que é o quadro A Primavera, pintada por este grande representante do século XVI, do Renascimento. Então, nesta tela, nós podemos observar uma das grandes características marcantes, digamos assim, do Renascimento, né, ou classicismo, como assim queiram chamar. Essa característica é representada pela retomada da utilização de deuses gregos e romanos, que a gente chama de a antiguidade clássica greco-romana. Por quê? Porque são representados por deuses tanto gregos quanto romanos. Nós temos aqui, nesta pintura, vou aproximar mais aqui da tela, nós temos Zéfiro aqui, que é considerado o deus do vento. Nós temos aqui a Vênus, que é considerada a deusa da fertilidade, né? Ela está grávida. Nós temos aqui Áries, que é considerado o deus da guerra. E aqui nós temos as ninfas, né? Que são as Três Marias. Então, essa obra aqui, a representação dela, o seu artista, aqui o Botticello, ele pintou essa obra representando a mitologia greco-romana, os vários deuses, considerado aí como paganismo, né? Uma das características bem marcantes do movimento que nós iremos estudar nesta aula, que é o classicismo, que surge no início da Idade Moderna, porque nós tivemos o século que antecedeu o século XVI, nós tivemos aí a Idade Medieval, dividida em dois momentos, Idade Média, né, e a Idade Medieval já com pensamento, assim, de uma nova visão de mundo, que foi o humanismo. Então, como vocês já sabem, esses movimentos literários, eles acontecem dentro de um determinado contexto de produção. E qual é esse contexto de produção? Quais são os fatos históricos que foram importantes para acontecer, para surgir o classicismo? Então, nós vamos ver os fatos mais importantes ocorridos nesse século, né, no século XVI, dentro do movimento clássico, que foi de suma importância para as nossas produções literárias, para as nossas produções artísticas, né, no campo tanto das artes plásticas, como a escultura, como a pintura. E aí nós vamos ter aqui a ascensão da economia.
da burguesia, né? Essa classe burguesa, ela vai ascender, ou seja, vai surgir essa classe aqui que inicia lá no humanismo, certo? Onde eles constroem as primeiras cidades. E aqui nós vamos observar que vai surgir, né? Essa classe, ela não vai surgir, ela vai ascender. Ela surge no humanismo e aqui ela vai crescer dentro do Renascimento, ou seja, ela vai expandir através de uma atividade econômica, certo? Então, a exceção econômica da burguesia. Como vocês podem observar, e nesta pintura nós temos aqui pessoas que estão contando moedas, né? E a moeda representa aí fruto de uma atividade econômica. Então, nós já temos o surgimento da moeda. Depois, nós vamos ter o desenvolvimento da ciência. A ciência aqui vai ser de suma importância tanto para o desenvolvimento comercial, quanto para o desenvolvimento das atividades, das produções artísticas literárias. Então, a ciência que vai surgir aqui, onde nós vamos ter, né, várias áreas de conhecimentos que vão ser assim de suma importância, tanto para o campo econômico, quanto para o campo das artes em gerais, né? E aí nós vamos também ter aqui a divisão do trabalho. Então, como é que vai ser essa divisão do trabalho? Nós vamos ter agora pessoas que estão trabalhando no campo, que são considerados ainda aqueles que fazem atividades do feudo, certo? Que resolvem, assim, através dessa atividade, produzir, né, produtos agrícolas para os senhores feudais, que a gente viu na aula passada, que são a igreja, né, e as pessoas que representam a corte real. Então, essa divisão de trabalho, nós temos os camponeses que trabalham no campo para produzir os produtos, né, tanto alimentícios como o outro, e nós temos aqui o grandes comércios se expandindo, né? As pessoas que estão aqui vendendo, as pessoas que estão comprando, e essa diversidade, né, de produtos tanto na questão de alimento como outros produtos importantes para as atividades da classe da época. Então, essa divisão do trabalho. Nós vamos ter também, dentro dessa divisão de trabalho, vamos ter o que nós vamos chamar de composições de ofícios, né? Nós vamos ter a composição de ofício, onde vai existir também pessoas que vão ensinar determinado conhecimento a outros, para que estes mais tarde possam ser também transmissores desse conhecimento. Então, observem que no campo da divisão do trabalho, nós vamos ter diferentes atividades. Nós vamos ter os camponeses, ainda trabalhando no sistema feudal, que não desapareceu, né? A gente vê que esse sistema ele não desaparece completamente, ele fica, só que ele não está mais em evidência. Nós vamos ter aqui a divisão do comércio entre compras e vendas e trocas, e nós vamos ter também aqui a questão da composições de ofício, onde vão surgir pessoas que vão ensinar determinadas profissões a outros, para que esses outros, que são chamados de aprendizes, eles possam assim se tornar mestre mais tarde e ensinar também, repassar esse conhecimento. Então, esses conhecimentos, eles influenciaram a produção artística do Renascimento, né? Tanto na questão econômica quanto na questão da ciência, vão influenciar diretamente as nossas produções, certo? Tanto as produções literárias como as produções
na questão do campo das artes plásticas. E aí é importante ressaltar que os feudos aqui da Idade Média, como vocês podem observar, que ainda essa atividade ela não está mais em vigência, mas ela continua ainda sendo muito importante na questão econômica do século XVI, a gente vai observar que esses feudos, eles existem, né, e se consideram autossuficientes. Mas por quê, professor? Porque eles mesmos se sustentam e sustentam todo o clero com a nobreza, né? Tudo que é preciso é retirado do campo, certo? Então, enquanto isso, nós sabemos que as cidades que se formaram, né, chamado de burgos, onde viviam os burgueses, os pequenos e grandes comerciantes dessa época, que foram ascendendo socialmente, economicamente, a gente vai observar que eles dependiam, a cidade dependia do campo para obter alimentos e outros produtos. Então, essa relação de dependência, ela favoreceu o crescimento dos fluxos comerciais. Como vocês veem aqui, há um grande fluxos comerciais, né? Muitos comércios, muitas pessoas comprando, muitas pessoas vendendo. E esse fluxo comercial que vai surgir aqui é uma tarefa executada pela burguesia mercantil, quer dizer, burguesia que tem comércios, né, que estão agora sobrevivendo do comércio. Então, há uma relação entre campo e cidade no quesito de que a cidade depende do campo, porque é de lá do campo que vêm os produtos alimentícios e também outros produtos, certo? Então, isso vai favorecer essa burguesia mercantil, que é a burguesia donos do comércio. Então, com o tempo, a oferta dessas mercadorias, elas vão se tornar o quê? Escassa. Quer dizer, já não vai existir tantos produtos para atender a demanda dos donos de comércios. E com essa situação, os comerciantes, que são os burgueses, né, comerciantes, eles vão buscar novas soluções para poder, assim, conseguir mais produtos. E aí, a solução encontrada era buscar produtos além mar. O que significa isso, professora? Era lançar, né, buscar produtos em outros países do continente europeu. Então, essa empreitada, ela ficou conhecida como as grandes navegações. E daí surge, né, aqui a necessidade de se lançar além mar, né, além do mar, para poder buscar, assim, novos produtos, né, novas iguarias para expandir o comércio. Então, os burgueses, os donos de comércio, organizaram essas expedições que foram chamadas de grandes navegações. Então, esse desafio de se lançar no mar exigiu o desenvolvimento de quem? Nós vamos ter aqui, novamente, a ciência, né? Para se lançar ao mar, era preciso contar com a ciência. Então, a ciência aqui, ela é também considerada fator importante para o desenvolvimento econômico da época, uma vez que estes, né, deveriam, assim, navegar com segurança. E daí surgem as áreas, como dentro das ciências, né, representada aqui por essa figura, astronomia, né, para poder exatamente conhecer a rota, a questão do vento, a questão, né, dos dias, do meses. Então, toda essa questão, essa orientação da astronomia. A física aqui também, ela vai ser muito importante, assim como a medicina. Então, nós vamos perceber que a astronomia, a medicina e a física, essas áreas de conhecimento,
foram assim bastante imprescindíveis para percorrer com êxitos longas distâncias mar afora, certo? Então daí, né, os grandes, vamos dizer assim, glórias e também tristezas desse novo projeto para expandir o comércio. Diante dessa nova atividade econômica, através das grandes navegações, nós sabemos que existiram, dentro desse contexto, uma nova relação de trabalho, onde nós vamos ter agora camponeses. Nós temos os camponeses aqui, que estão diretamente ligados ao campo. Nós vamos ter os artesãos, né, que agora vão confeccionar produtos artesanais para o trabalho, né, instrumentos para o trabalho, para a cozinha, entre outros produtos assim. Vamos ter também os donos de comércios, né? Então, essa relação aqui vai surgir novos ofícios. Então, com relação a esse trabalho, nós destacamos as corporações de ofícios. E o que são as corporações de ofício? Eram mestres, né? Existia assim uma hierarquia muito forte, onde nós tínhamos o mestre, que era aquele que ensinava a um grupo de pessoas, né? Um grupo muito grande de pessoas. Ele ensinava um determinado saber a esse grande grupo de aprendizes que futuramente tinham a possibilidade de se tornar mestre. Então, nesse campo socioeconômico, é também assim muito perceptível nas artes plásticas, tanto na pintura quanto na escultura, assim o significado, né? A significação do classicismo. Por quê? Porque estes mestres, eles vão pintar as suas obras de arte, vão fazer suas esculturas, mas também vai existir um mestre que vai estar ensinando esse ofício a outros que possivelmente mais tarde vão poder assim se tornar também mestres renomados. Então, diante dessas informações, nós vamos observar que a ciência, que é agora, né, digamos, o carro-chefe deste novo século, vai repercutir no campo das artes, pois nós vamos ter, assim, a arte já não mais olhado por um único ângulo, né? Nós vamos ter, ela sai do campo bidimensional e vai para o campo tridimensional. Aí nós temos a matemática dentro da arte, né? Onde vai mostrar aqui, olha, ao tridimensional, a mulher parece assim que não é uma tela pintada, parece que as pessoas realmente estão em movimentos, a gente consegue observar este movimento. Algumas telas, como a Mona Lisa, né, não está presente aqui, mas a gente pode observar que, ao olhar para a Mona Lisa, ela tem vários diferentes ângulos de olhares, né? Então, a gente vai observar que a ciência, ela vai trazer essa nova técnica, inovações técnicas, como a perspectiva, a qual possibilitará a representação dessa pintura ou de outros objetos na questão tanto tridimensionais, numa superfície bidimensional, né? Então, nós temos aí essa representatividade. Então, o público dessa época era, assim, bastante exigente com relação às pinturas, certo? Nós tínhamos, por exemplo, público consumidor que compravam essas artes. Nós tínhamos os banqueiros, nós tínhamos os comerciantes, que eram os burgueses, também, né, junto com os banqueiros. Nós tínhamos os nobres, né, ali a corte, também era apreciador da arte, e nós tínhamos as autoridades papal em Roma, né,
clero, o bispo, o papa, todos esses também eram consumidores da arte. Então, havia um público consumidor bastante diversificado e exigente. Então, assim, embora a gente sabendo que a arte ela tinha uma característica muito forte chamada de antiguidade grego-romana, né, que é uma característica muito marcante desse movimento artístico do classicismo. É preciso também levar em consideração que a Igreja Católica ela continua ainda liderando essa arte. Por quê? Porque eles eram patrocinadores da arte. Então, a igreja patrocinava a arte. Então, embora existindo, vamos dizer, nas pinturas, né, do classicismo, adoração de vários deuses, que era a mitologia pagã, né, onde se adorava o deus do sol, o deus do vento, o deus da fertilidade, o deus da guerra, o deus do mar, entre outros deuses, né, os deuses das divindades. Então, embora existindo isso, mas não significava que eles não acreditavam em Deus. Aí a igreja patrocinava, a igreja católica, ela patrocinava essas artes. E por patrocinar a arte, a igreja era exigente. Então, a maioria dos nossos artistas, como Botticelli, Michelangelo, Leonardo da Vinci, e Donatello, Rafael, eles acabavam pintando, né, ainda temas religiosos, como a Virgem Maria e o Menino Jesus. Além de pintar, existiam alguns desses representantes da Igreja Católica que exigiam que a sua figura estivesse ao lado desta representação, ao lado do Menino Jesus ou ao lado da Virgem Maria. Então, quanta presunção, né? E aí, o que acontece? Eles pediram, né, que eles fizessem parte dessa temática. E aí a igreja, ela patrocinava a arte dentro dessa função, né, de ser financiadora, o que fazia com que os nossos artistas fossem obrigados a colocar assim, né, o patrono na própria obra que fora encomendada, né? Então, eles tinham que ser retratados como participante da cena religiosa, certo? Então, eu vou terminar para terminar aqui colocando como era que estava a estrutura da sociedade da época. Então, vamos lá. No século XVI, no classicismo ou renascimento, nós temos a figura da Igreja Católica, a representação aqui, né, do clero. Depois, nós vamos ter, que é considerado o primeiro estado, nós vamos ter aqui, ó, a corte real, né? Nós vamos ter aqui toda a corte real, representando o segundo estado. Então, nós temos primeiro estado e segundo estado. Significa que nós vamos ter dois impostos, um para o segundo estado e o outro para o primeiro estado. Aí nós vamos ter quem? Nós vamos ter aqui nós vamos ter os burgueses, né? A burguesia, que vai representar essa classe em ascensão, essa nova classe, ó. Vamos aqui. Professor, então a burguesia vai ser o terceiro estado? Não, a burguesia não vai ser o terceiro estado. Por que a burguesia? E depois nós vamos ter os camponeses, né? E todos aqueles demais, os representantes da sociedade. Nós vamos ter aqui os burgueses, representados pelos banqueiros, representados pelos comerciantes, pequenos e grandes comerciantes. Nós vamos ter aqui os camponeses, nós vamos ter aqui
os artesãos, nós vamos ter aqui os artistas, né? Todos os artistas, tanto na literatura quanto nas artes plásticas, né, em geral. Nós vamos ter aqui os professores, enfim, a classe que não pertence nem à nobreza e nem ao clero, certo? Então, todas essas classes aqui, que formam o terceiro estado, todos eles que formam o terceiro estado, o que vai significar? Eles vão pagar impostos para sustentar os privilégios tanto do segundo estado quanto do primeiro estado. Então, essa é a nossa estrutura, nossa pirâmide social deste século, certo? Os demais sustentam a pirâmide aqui, formado por todos esses que eu já citei, vão, assim, bancar os privilégios da igreja. Então, espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.